Boa noite. Estão animados que vocês estão. Boa noite. Vem um bocadinho melhor. Vamos mudar a marca do café ali. Vamos iniciar mais uma aula de escola bíblica. Vamos orar? Vamos todos baixar a cabeça. Querido Senhor, graças te damos nesta noite por mais esta oportunidade que nós temos de poder buscar o teu nome, buscar a tua face, buscar a tua palavra. Aprender, crescer, desenvolver e alcançar a tua misericórdia e compaixão, alcançar a tua graça. Sabendo, Senhor, que a cada dia, quanto mais nós nos instruirmos em ti e praticarmos, mais te agradaremos. Senhor, ajuda-nos a não ser apenas ouvintes por isso. Ajuda-nos a ser cada dia mais e mais praticantes da tua palavra, dando exemplo e testemunho, engrandecendo a tua face e o teu trono, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Glória a Deus. Ora, eu hoje quero falar um bocadinho convosco acerca de um episódio bíblico que é muito falado, que é muito contado, é muito pregado. Geralmente com um intuito diferente daquilo que eu quero hoje. Como é que você reconhece que Deus está na sua vida? Com as coisas que Ele vai fazendo. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, como é que eu sei que Deus está na minha vida? Eu não sei. Eu só tenho que crer. E é nesse propósito, meus amados, que eu gostava de vos propor cada vez mais e mais, que nós não temos, que nós possamos não andar, nem temos que andar atrás dos milagres, atrás dos feitos ou dos supostos feitos de Deus na nossa vida, para servir de combustível para ir para a frente. Eu gostava que nós pudéssemos ser independentes dessas supostas manifestações, esses milagres, essas manifestações, essas bênçãos de Deus, que elas sejam como a cereja no topo do bolo e não a base do bolo. Vocês estão-me a compreender? Porque nós vivemos numa era em que o cristão é muito fugaz, muito temporão. Vive muito como a montanha russa. Quando tudo está bem, estão lá em cima, acima das nuvens, onde a água é boa, como diz a música, onde a águia voa e tal. Mas depois, se houver uma tremideira, andam cá debaixo da água e já nem se ouve a música. E porquê que nós somos assim? Porque estamos sempre à espera de ver Deus a abrir uma porta. Quando nós deveríamos ter confiança de que Ele já abriu todas as portas. Vocês entendem? Igreja, compreenda uma coisa. Tudo isso que nós sentimos, tudo isso que você e eu sente no dia a dia, a falta de força, a vontade de desistir, a dúvida, será que Deus é comigo? Será que eu estou a agradar a Deus? Será que eu estou a ser penalizado por isto ou por aquilo? Tudo isso é normal. Porque nós vivemos numa era em que é pregado que isto é tudo um mar de rosas. E ensina-se muito que é tudo espetacular e tal. E quando a nossa vida não é tão espetacular conforme é pregado, ficamos com a dúvida. E vem o diabo ao nosso coração e diz, estás a ver, tu não estás bem. E se não estás bem, não estás na igreja certa. E se não estás na igreja certa,
Ou então, se ele não consegue tocar neste, tu não estás bem, nem estás na igreja certa, ele vem com, és pecador. Não estás a cumprir a palavra. Jesus nunca disse, neste mundo nunca mais tereis aflições. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Mas alegrai-vos, e até usa ali uma expressão muito boa, em 1 de João, diz, filhinhos, alegrai-vos, porque eu venci o mundo. Ora, se Jesus venceu o mundo, porque é que nós, que somos seus co-herdeiros, herdeiros do Pai, não poderemos vencer também, juntamente com Ele? Se a Bíblia diz que Cristo, ao ressuscitar, ressuscitou-nos juntamente com Ele, e se não estou em erro, em Romanos 8, diz que ninguém nos pode separar do amor de Deus, principalmente porque estamos juntamente com Ele. Então, resumindo, com Ele tudo, sem Ele, adivinha lá, nada. Mariposa. 100 metros prego. Então, eu gostava que você pudesse subir estes degraus que eu chamo os degraus do crescimento espiritual, que é, quando eu deixo de ser como o caniço, hoje estou na fé e tal, amanhã vou desistir, vou parar tudo, vou dizer, não vou mais, e depois de repente vem uma bênção, ai, pastor, eu estou a 160. Para andarmos sempre ali naquele ritmo. Olhe para o irmão que está ao seu lado. E olhe bem para ele e veja lá se ele é um Francis Obiquelo, se ele é um corredor de velocidade. Veja lá se ele era capaz de correr os 100 metros de lá nos 8 segundos, que é ou nos 7 segundos, que é o recorde do mundo. Diga-me lá. Não, pois não. Quer dizer que Deus não nos fez corredores de velocidade. Deus fez-nos corredores de fundo para uma maratona. E é uma maratona que eu chamo a maratona da vida. E nunca fique preocupado se há algum irmão em Cristo que vos ultrapasse. Nunca fique preocupado se há alguém no mundo que vos ultrapasse. Nunca fique preocupado se há alguma circunstância que ameace ultrapassar-vos. Porque em todas as coisas nós somos, juntamente com Ele, mais que vencedores em Cristo. Nunca se esqueça disso. Mas é juntamente com Ele. Quer dizer que Ele já venceu todas as coisas, Ele já conseguiu e alcançou todas as coisas. Por isso, Paulo afirmou, Filipenses 4, 19, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me dá a força, naquele que me dá o ânimo, naquele que me dá a capacidade. Quem é que me está a entender? Um dos maiores exemplos que você e eu temos na Bíblia acerca disto é uma parte da história de Israel e em especial do profeta Elias. Abra comigo em 1 de Reis, capítulo 18. Profeta Elias é aquele, se faz favor, é aquele profeta que eu comparo-me muitas vezes com ele. Não porque a Bíblia o descrevesse como assim gordinho, ou alguma coisa assim desse estilo, mas porque a Bíblia diz e demonstra, por muitas atitudes dele, que ele era assolado por uma coisa que você e eu também somos, chamado dúvida. Ele era um homem poderoso em Deus, mas no entanto ele era assolado pela dúvida. Ele ordenou aos céus que cerrassem
E o que aconteceu aos céus? Cerraram por 3 anos e meio. Você sabe o que é um homem de Deus dizer não haja chuva sobre Israel durante 3 anos e meio? Sobre Israel. Diz que nas outras nações chovia, aquelas assim ao redor. Não é brincadeira, nós estamos a falar de uma coisa tão séria. E tudo por causa de uma vinha. A gota final foi uma vinha. A vinha de Nabote. O rei era mau. Andava pelos caminhos errados e andava ao sabor da rainha Jezabel, que era totalmente idólatra e contra Deus. Perseguia os cristãos, perseguia o profeta, perseguia o homem de Deus. E sabe o que mais? Ela estava apenas a preparar o caminho dela. Às vezes nós pensamos assim: pastor, há pessoas que me perseguem, há pessoas que me fazem mal no trabalho, há pessoas que me fazem mal na igreja, há pessoas que até vizinhos me fazem mal. Você não tem que responder, você não tem que se vingar, você não tem que entrar nesse jogo, porque a resposta quem a dá é Deus. E cada um, conforme diz a Bíblia, pagará de acordo com aquilo que semeou. É Deus quem dá a resposta. Ele próprio tem um versículo único dele que diz: minha é a vingança. E se Deus não se quiser vingar, você não tem que ficar triste, não tem que ficar desanimado, nem sequer tem que ficar a pensar: oh meu Deus, vou eu agir por ti. Não! Você não tem que tomar as forças de Deus, nem o papel de Deus. Nós precisamos de aprender o nosso papel. Ah, mas eu sou poderoso em Deus. Agora, há pessoas que gostam muito de se armar aos cucos, como eu costumo dizer. Ah, eu sou poderoso em Deus e se eu der uma ordem aos céus, ou isto ou aquilo, acontece. Você não se meta comigo. Oh, meus amores, você até pode ter a fé e o poder de Deus para mover a Serra de Sintra ali para o meio do Alentejo, que se calhar até dava jeito para ver se aquilo refrescava lá um bocadito. Mas sabe uma coisa? Não quer dizer que Deus aprovasse, nem quer dizer que Deus estivesse nesse negócio. Aquilo que eu tenho para fazer, aquilo que eu devo fazer, é aquilo que agrada a Deus e é aquilo que é o plano de Deus. E no plano de Deus não está incluído vinganças, nem tomar o lugar dele. Nós não somos mais abençoados porque muitas das vezes queremos tomar o lugar de Deus. Vamos e fazemos aquilo que pertence a Deus. Vamos e ocupamos o lugar dele. Vamos e trabalhamos. Ai, pastor, estou tão cansado disto tudo. Pois estamos cansados porque estamos a lutar contra um inimigo que não é do nosso tamanho. Mas esses inimigos são bem maiores do que nós, é para entregar a Deus. Entregue tudo a Ele. O que é que Ele diz na sua palavra? Entrega-me os teus caminhos. Para quê? Quem é que sabe? Para que prudentemente tu te possas conduzir com sucesso, prudentemente. Vocês hoje estão muito calados, tudo bem. Eu quero que vocês entendam outra coisa ainda, dentro disto. O segredo de, sabendo qual é o meu lugar, sabendo que não tenho que lutar contra a carne e o sangue, que não tenho que me vingar, que não tenho que responder, sabendo que não tenho que ocupar o lugar de Deus, então o que é que me resta fazer? Confiar, que é a parte mais difícil. Acreditar e confiar. Depender. Será assim tão difícil nós dependermos de Deus? Porque se às vezes dependemos de um transporte público, dependemos disto, daquilo, dependemos do salário do patrão, dependemos do dinheiro do IRS, dependemos de tanta coisa. Não podemos depender do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo quanto neles há. Era isso. E este homem, por isso é que eu me comparo com ele,
apesar de tão poderoso, homem sábio, homem forte, homem capacitado, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, tinha medo, tinha dúvidas, teve os seus momentos, eu digo mesmo, de loucura. E Deus nunca deixou de se usar dele. É preciso que eu deixe e você deixe. Vire-se para o irmão que está ao seu lado e diga-lhe a ele: deixa Deus usar-te. Às vezes as pessoas pensam assim, ouvem o pastor dizer estas coisas e dizem: eu estou muito bem sentado, e de repente começo... Não, nós não somos marionetes e Deus não nos faz perder a dignidade. Se Deus se quer usar de nós é para fazer coisas grandiosas, coisas que seriam impossíveis na nossa força. E isso só há capacidade, e só há poder no seu Espírito Santo. Então, 1 de Reis 18. E olhe que Elias vem de um episódio tremendo. Primeiro, ao fim de 3 anos e meio, já não havia nada. Não havia erva, os animais estavam a morrer de fome, o rei gastava muito dinheiro a mandar vir comida de fora, portanto, erva, água. Você está a imaginar os custos. A nação dependia de cisternas quentes, cisternas chocas. Sabe o que é uma cisterna choca? Quem é que já experimentou beber água choca? E águas paradas? Pois, era assim. Imagine que as cidades enchiam as cisternas centrais com água e aquela água ficava ali para uma emergência. Mas não é como hoje, em que são depósitos fechados hermeticamente, com condições, com capacidade. Naquele tempo era com pedra e bichinhos a entrar e águas cheias de sapos e ervas a nascer e lodo. E depois água parada, o que é que faz? Estraga. Águas chocas, não há cá nada de água vivas, de águas frescas. Águas da nascente são tão fresquinhas, tão boas, quem é que já bebeu? Pronto. Eu imagino aquele povo naquele calor, naquele tempo, a ter sede, e só de pensar que vai beber aquela água, perdiam a vontade de beber água. O quê? Vou beber aquilo? Não, deixa estar, não. E este homem fugiu, porque ele foi alertar o rei Acabe: Rainha Jezabel, estás a desejar uma vinha que não te pertence? O rei quis comprar a vinha de Nabote. Nabote não quis vender porque era herança e quis respeitar a herança da família, coisa que nós hoje em dia não temos respeito nenhum, quase ninguém tem respeito por nada. E depois o que acontece? O rei manda incendiar a vinha para comprar, matam o Nabote, levam a família a cativeiros e ele nem sequer gasta um tostão. Nacionaliza a vinha. Fica com a vinha e começa a dizer que é a vinha do rei. Terrível. E o profeta foi avisá-lo e disse: olha, tu não estás a ser justo. E olha que se tu continuares nestes propósitos, Deus vai-te castigar. Oh pastor, eu pensava que Deus não castigava. Mas sabe uma coisa? Eu por acaso usei a expressão Deus vai-te castigar. Mas a expressão certa é: olha que Deus vai trazer sobre ti a tua sementeira. Não é castigo. Deus retira a sua proteção. Olha, eu vou-lhe dizer ainda outra coisa. Você pode ter membros de família que sejam maus como as cobras. Por sua causa, eles estão debaixo da graça de Deus. No dia em que se virarem contra si, não é preciso você ameaçá-los. Nem é preciso você dizer a eles: olha que não sei o quê, não sei o quê. Assim com os dentes. Basta você dizer assim: olha, que Deus tenha muita misericórdia de ti, como eu estou a ter agora.
Porque se eles continuarem nesse propósito, Deus vai retirar a sua proteção sobre essa pessoa. E grande poderá ser a ruína dela. Não porque Deus castiga, mas porque Deus retira a mão. E olha que o diabo é mau pagador. Ele vem e quando vem, ele cobra até o preço que não lhe convém, que não lhe pertence. Quem é que me está a entender nesta noite? O que aconteceu foi que então, como o rei Acabe e a Jezabel não se arrependeram, o homem de Deus, por instruções de Deus, mandou cerrar os céus e disse que enquanto ele não orasse, enquanto Deus não lhe desse o ok, não voltava a cair nem um pingo de chuva sobre Israel. E a rainha ameaçou de morte: se te volto a ver, mando-te matar. E ele fugiu, como um grande homem cheio de fé. E foi-se refugiar. E depois, Deus mandou-o para onde? Para fora da nação. Olha, grande é o perigo quando Deus manda o profeta para fora da nação. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Quando Deus manda o pastor, quando Deus manda o profeta, quando Deus manda aquele que nos lidera para fora, é sinal que não estamos a dar honra. E ele foi para Sarepta de Sidom. Eu pergunto, não havia viúvas em Israel onde ele pudesse abençoar? Porquê que Deus o mandou para Sarepta de Sidom? Porque aquela mulher se calhar era justa. E então foi lá que Deus operou o milagre. A farinha não faltará e o azeite não acabará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Agora eu pergunto, será que Elias precisava deste milagre para ver a mão de Deus na vida dele? Vocês dizem que não, mas todos vocês vivemos assim. Não, pastor, está lá agora. E daqui a 3 dias estamos a choramingar porque aconteceu qualquer coisa. Faz hoje uma semana, uma certa irmã da nossa igreja ficou muito desanimada quando percebeu que este ano iria ter que pagar IRS. E depois, o pastor disse-lhe assim: calma, confia em Deus. Sabe aqueles momentos em que nós temos vontade de dizer assim: confia em Deus o quê, pá? Depois que és parvo, então não vejo que eu vou ter que pagar. Durante a semana, Deus mostrou-lhe o porquê que ela precisava de confiar em Deus. Está isenta do IMI. Está equilibrado. Quando eu confio em Deus, Ele repõe todo o equilíbrio da nossa vida. Todo. O mesmo valor, praticamente o mesmo valor. Isto mostra-me o quê? Mostra-me que Deus está no controle de todas as coisas. Eu precisava disto para eu ter a confirmação que Deus está comigo. Não. Eu não preciso de ver ninguém a ser curado para ter a confirmação que Deus está comigo. Eu preciso é de me sentir praticante da palavra que eu prego, para ter a certeza que Deus está comigo. É só isso que eu preciso. Este homem voltou a Israel e foi confrontar mais uma vez o rei Acabe. E o confronto foi duro. E eu nem vou entrar em pormenores porque isto depois entra assim num campo perigoso de medo e de dúvida. Mas diz assim, vamos saltar aqui uns versículos e vamos diretamente para a conversa entre os dois. E diz assim no versículo 18. Aliás, através do 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Já alguma vez alguém vos chamou o perturbador da família? Versículo 18.
Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O profeta foi à casa do rei dar-lhe uma ordem. Já viu? Antes estava com medo. Inclusivamente o criado do rei, quando lá foi chamá-lo, foi com muitos rodos: não me destruas, não me mates. Eu só venho aqui com o recado do rei. E não tenhas medo. E então disse-lhe: junta os profetas de Baal, os 450, e mais os 400 profetas de Aserá. Portanto, 850 fulanos. 850 profetas, 850 servos de Satanás. Versículo 20, então, enviou a Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou-os, os profetas, no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Porquê? Porque o povo via os céus cerrados, o rei a fazer o que tinha feito a Nabote para lhe ficar com a vinha, nada a acontecer. Houve o boato de que o profeta tinha fugido para a cidade de Sarepta, da terra de Sidom. E o que é que eles pensaram? Estamos desamparados, porque andam pelas... Olhe lá para mim e diga: pelas vistas. Mas a Bíblia diz em Hebreus que nós não temos que andar pelas vistas, nem pelo que sentimos, mas andamos pela fé. E andar pela fé é, ainda que eu não veja nada acontecer, eu creio em Deus. O que é que eu vou crer em Deus? Vou crer em Deus que isto vai acontecer. Não, eu vou crer em Deus que Deus não vai deixar cair. Isso para mim é o mais importante, igreja. O penitente confia no Senhor. E aquele que é penitente da sua palavra e que enche o seu coração com a fé nessa mesma palavra, ainda que tenha que dar um passo em frente no abismo, ele vai confiar em Deus, que Deus vai pôr a sua mão por baixo do seu pé. Nós não temos que dizer a Deus o que é que Deus vai fazer. Olhe se Elias caísse nesse erro. Ele estragava tudo. Deus vai fazer isto, vai fazer aquilo. E vocês vão ver. Eu não sou dessas coisas e eu quero incutir-vos isso também. Fé não é você dizer a Deus o que é que Ele faz. Fé é você acreditar. Faça Ele o que fizer. Ele será engrandecido. E eu serei abençoado no nome de Jesus. Quem é que me está a entender? Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Veja bem, podíamos encarar isto como um discurso de fé e de coragem. Eu vou sozinho enfrentar os 450. Hoje de manhã, quando eu li isto como o discurso do como é que se chama aquela expressão que a gente usa quando a pessoa está tipo do Lamechas. Não é? Só eu fiquei... Estou sozinho. Calimero, isso mesmo. Não é? Estou sozinho. E sabe porque é que eu me lembrei desta expressão, desta postura? Porque você vai ver, e não é hoje nem aqui, mas em casa, vai ser o seu trabalho de casa, é você ler o resto da história de Elias e você vai perceber que ele vai voltar a repetir este discurso. Inclusivamente na presença de Deus. Estou sozinho, não tenho mais ninguém.
E Deus vai lhe dizer, mas parece que és parvo, não sabes tu que eu guardei 7.000 com a minha própria mão. Alimenteis a pão e a água para que não sejam envenenados nem tocados pelas coisas consagradas aos ídolos. Ah, mas eu não sabia. Não tens que saber, aí é que está o segredo. Você e eu não temos que saber. Temos que andar pela fé. Eu sozinho com Deus sou maioria. Diga, eu sozinho, com Deus, sou maioria. Pronto. Ah, mas eu não tenho ninguém. Lá em casa sou o único cristão. Então, glória a Deus que há um cristão lá em casa. Melhor, se calhar ontem era 100% de outra coisa. Hoje é 90% cristão. Ah, mas nós somos 15, sou só um. É sempre maioria. Eu sozinho com Deus sou maioria. Você sozinho com Deus é maioria. Podem vir quem vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. A palavra é verdadeira, igreja. Versículo 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra, vê se estou a ver, é pá, muito boa, 2 jolas, faz favor, é boa, é grande ideia. Sabe, você não leva mal esta minha descontração, mas eu às vezes fico... Parece que somos estranhos. Vamos invocar o nome de cada um do seu Deus, aquele que responder por fogo, esse será Deus. Boa, boa. Enquanto a gente come aqui uns caracóis, tu ficas aí, vá. Faz aí o teu trabalho. Esse é o problema do reino dos céus neste momento. É o problema da igreja. Entretém-te aí a provar quem é que é Deus, que a gente quer aqui na mesma. E andamos sempre entretidos com coisas que nos roubam a presença de Deus, que nos roubam a comunhão com Ele. Roubam a comunhão com Ele. Mas para Elias chegar a este ponto, imagine o desgaste que este homem já não tinha de ver a nação a seguir falsos profetas, deuses, ídolos, fazer coisas erradas. E mais uma vez eu volto-me a comparar, não é comparar, dizer, sinto-me como ele. Vejo o povo de Deus, por mais que eu ensine, por mais que eu ministre, por mais que eu mostre, mais importado em ouvir músicas que encham o ego do que ouvir músicas de gratidão e engrandecimento de Deus. Mais depressa vamos buscar uma música que diz que eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu já ganhei, eu já tenho tudo, a bênção de Deus é comigo, do que uma música que diga assim, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Não, que isso é muito duro, que eu depois tenho que andar em amor, tenho que perdoar a toda a gente, tenho que ser honesto, não posso mentir e eu de vez em quando tenho que dizer lá umas mentiras no trabalho. Oh Pai, ensina-me a fazer a tua vontade. Isto é um exemplo. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? Vocês percebem o que é que vai no meu coração?
Ou quando somos criticados pela doutrina. Eu não tenho que pregar a bênção. Você ainda não percebeu que a bênção não faz parte do Evangelho? A bênção não faz parte da Boa Nova. A bênção é a Boa Nova. Nós andávamos perdidos, desgarrados, como quem não tem pastor. É o que diz em Isaías 53. É a melhor descrição que eu tenho, minha e sua. E Ele nos foi buscar, nos resgatou, nos arrancou, nos salvou. Vocês entendem? Eu não preciso ouvir essas músicas, não gosto sequer. Cada dia que passa tenho mais anticorpos contra essas coisas. E tenho cada dia mais prazer de cantar que Ele é grande, que Ele está no meio do nosso povo, que Ele é misericordioso, que Ele é tremendo, que Ele está sentado no trono, que Ele é o poderoso Deus, que não há ninguém além dEle. Tudo é dEle, é por Ele e volta para Ele. Eu vou continuar a lutar com isto. E mesmo que um dia pareça que eu estou sozinho a remar contra a maré, adivinhe lá o que é que eu vou continuar a fazer. E nós, igreja, nós precisamos lutar, porque o nosso ego chama. Estamos em baixo, em casa, a chorar, a lembrar daquela flor que morreu naquele vaso. Todas as semanas morre uma flor lá em casa. Não sei se é por ser o nono andar, se é por ser a cozinha, se o que é. As flores não dão ali naquela casa. Na minha casa, todas as flores que vocês me dão, morrem todas lá. Não sei porquê. É um cemitério. Eu acho que é porque já lá há duas flores bem bonitas. Morre tudo ali. Impressionante. Exato. E estamos sentados no sofá a chorar a flor que morreu e de repente vou procurar uma música que diz que eu sou vencedor. Não. Vou procurar uma música que me lembra a mim que eu preciso dele, que eu sou fraco. Eu estou a preparar uma música para o grupo Louvor Ensaiar do Paulo Wilbur, que diz: na presença do Senhor é quando eu sou forte. Tão linda essa música. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. Vocês conseguem compreender isto, igreja? Posso ouvir amém? Continuando a história. Depois diz assim, versículo 25: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, saúde e vida, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Completamente desnecessário. Nós nunca precisamos de denegrir o erro do diabo
para engrandecer o nosso Deus. Mas eu percebo porque é que Elias fez isto. Porque a mente daquele povo naquela altura era que Deus estava lá muito longe, e que não tinha tempo para eles. Percebe? Porque era essa a doutrina dos balaíns. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram entre eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E é aqui que entra a transformação do duvidoso, medroso, incerto, num homem completamente cheio de Deus e apoderado pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que este profeta faz não é: olhem para mim, olhem o que eu vou fazer. Não. Ele congrega as pessoas a ele. Amados, nós temos que ser polos de união. Nós temos que ser focos de congregação. As pessoas têm que ver em nós razão para se aproximarem de nós. Ainda há bocadinho a Zélia estava a dar esse mesmo testemunho. O prazer de chegar à Suíça e pessoas que ela nunca viu na vida, nunca cumprimentou na vida, e algumas delas provavelmente nunca os ouviu falar nem português, quanto mais francês, chegavam-se ao pé dela, beijavam-na, abraçavam-na e davam-lhe os parabéns pelos filhos que tinha. E tem. E ainda eles não conheceram os netos. E porquê? Pelo bom testemunho que dão. Percebe? É isso. Congregar, aproximar. Ah, pastor, mas e então? E quando nós sofremos difamação? Confiamos em Deus, que Deus tudo repõe. A verdade vem sempre ao de cima como o azeite em água. Não tenha medo, dê tempo. Deixe Deus operar, faça como eu faço. Chegai-vos a mim, versículo 30. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Olhe para mim, vamos lá. De que tamanho é que você imagina que era o altar? Só por curiosidade. Certo. Que tipo de pedras é que você imagina que ele usou? Assim, uns pedragulhos assim. Não, senhor. Provavelmente algumas eram mais altas, mas as 12 que ele colocou para reparar o altar são 12 pedras achatadas para fazer a parte de cima própria para receber o fogo e consumir o bezerro. As 2 medidas de semente, estamos a falar aproximadamente 1 metro, 50 centímetros entre cada rego. Portanto, enquanto os outros, se calhar, andavam à volta de um altar muito grande, porque eram 450, aquele homem pequenino estava a pedir ao Deus enorme que acertasse numa coisa minúscula com fogo. O que é que isto nos mostra? Que naquele momento ele disse: sou tão pequenino. Bichinho de Jacó, trapo de imundícia. Entende? Humildade, a certeza do que somos,
que não vale a pena achar que somos outra coisa porque não somos. O que é que me está a entender? Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Como vocês sabem, eu, por exemplo, gosto muito de fazer assim uns bons churrascos. Eu também deito sempre muita água sobre a lenha quando vou fazer churrasco. Não! Vocês não fazem isso? E com a lenha molhada a churrasco? Vai comprá-lo, não é? E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. 12 cântaros de água. E diz que a água escorria pelo altar abaixo, pela lenha abaixo, pelo bezerro abaixo. Até podemos ler isso, não é? Olha aí. Exatamente, 12 pedras, 12 cântaros. De maneira, versículo 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O povo estava todo à volta de Elias, porque ele a congregou e ajuntou-os a todos. Chegai-vos a mim. Foi ou não foi o que ele disse? Ouviram a oração de Elias. Pelo menos os que estavam mais próximos, de certeza que ouviram. Versículo 38. E então apareceu a SIC e a TVI. Não? O que diz a sua Bíblia? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha para mim. Deus fez isto para mostrar a este povo que Ele era Deus. O que é que vocês acham que foi o mais importante? O fogo cair do céu ou o Senhor ter aceito o sacrifício? O nosso Deus é um Deus de grandes manifestações. Ele precisa de mostrar o seu poder desta forma? Não. Todos os dias Ele o faz. Esta madrugada próxima, aí por volta das 6h30, 6h20, se você quiser, você levanta-se, vai à sua janela, vem à rua e você vai ver o melhor e o maior espetáculo do mundo, que é o sol a nascer. E você vai entender que a Terra gira de maneira que o Sol se posicione para dar calor e vida a este planeta. Para que nós nunca nos esqueçamos que quem ainda põe combustível no Sol é Deus. Ainda no domingo, acho que foi neste domingo que eu lembrei, ou foi na sexta-feira passada, que o Sol tem combustível para brilhar por mais 7 mil milhões de anos. 7 mil milhões de anos. Quem é que tem poder para criar tal coisa? E os cientistas dizem que tudo começou com uma explosão, o Big Bang.
Não é impressionante? Uma explosão deu origem a todas estas coisas tão perfeitas. Quanto mais eles procuram ausentar-se de Deus para explicar a ciência, mais eles se apercebem que até na ciência Deus está presente. Procuraram nas coisas maiores do universo e descobriram que Ele está lá. Andaram a procurar nas coisas mais minúsculas do universo e descobriram que Ele também lá está. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. É o princípio e é o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro e o consumidor da nossa fé. Nunca se esqueça disto. Confie nele todo o seu coração. Confie nele sem medos. Confie nele de todo o seu coração. E quando a dúvida vier, eu digo-vos, a dúvida virá. Não tema. Não fique à espera do fogo do céu. Creia que Ele está aí consigo. Creia. Creia. Pedro creu e mesmo assim foi preso. E um dia, uma noite, melhor dizendo, estava ele a dormir, apareceu um anjo, tocou-lhe e disse-lhe: veste-te e anda comigo. E Pedro vestiu-se, passou pelos guardas, que eram 2 que estavam à porta, saiu do cárcere, entrou em casa e viu que toda a igreja estava reunida a orar. E quando o viram, nem acreditaram, continuaram a orar pela libertação dele. Ele estava lá de mãos dadas com eles. Porque este é o nosso Deus. Ainda que a coisa piore, ainda que a situação pareça impossível, nada é impossível para o nosso Deus. Não tema. Não tema. Só o Senhor é Deus. Nenhum homem pode resolver a vida de ninguém. Nenhum governo pode resolver a vida de ninguém. Nenhum outro Deus pode resolver a nossa vida, igreja. Só Ele nos pode ajudar. Só Ele tem o poder para isto. E depois, porque é que eu sei e porque é que eu posso ensinar a cada um de vocês que ao Senhor agradou a oferta? Porque a seguir Elias diz a Acabe: olha, o que é que ele podia ter dito neste momento? Ele podia ter-lhe dito: apresenta a tua demissão, põe um dos teus filhos a reinar e tu vai para o exílio. Faz qualquer coisa, mas tu e a tua mulher Jezabel desapareçam. Não. E sabe porquê que não? Porque não lhe compete. Deus não chamou os seus profetas, os seus pastores, os seus servos para serem políticos. Ele não se pôs a dar conselhos de economia. Deus não chamou os seus servos para serem membros da economia. Ou seja, você não tem que andar com... porque o Billy Graham era conselheiro de presidentes. Olha, é um sonho que eu tenho, sabia? Pertencer ao Conselho de Estado. Mas não é para ir lá dizer que sim e dizer amém. Nem é para dizer ao Presidente da República da altura: vai nessa tua força porque o Senhor é contigo. Não, não. Mas é para trazer juízo e trazer olhos abertos e corações abertos àquela mente e àquele povo que certamente só vão pensar e só vão falar naquilo que a Bíblia não fala. Deus não nos chamou para a política, Deus não nos chamou para a guerra, Deus não nos chamou para fazer greves, Deus não nos chamou para essas coisas, para a sindicância. Deus chamou-nos para congregarmos, crermos, praticarmos a Sua palavra e sermos luz neste mundo, sol nesta terra. Foi para isso que Ele nos chamou. O que é que lhe valeu a Billy Graham ser conselheiro
tantos presidentes. Nunca nenhum o escutou. Nunca nenhum fez aquilo que ele disse. Nunca nenhum o levou a sério. Se você não acredita, vá ver a história. Ele foi conselheiro de uns 10 ou 12. Se algum fez o que ele mandou. Todos acabaram em escândalos, todos acabaram em problemas. Outros não foram reconduzidos no cargo. Porquê? Porque não escutaram a voz de Deus. Então não temos que almejar essas coisas. O que é que nós temos que almejar? Obedecer a Deus, fazer o seu plano, orar. Deus chamou-nos para orar. Deus chamou-nos para nós movermos os céus e a terra contra o inferno. Deus chamou-nos para pregar o Evangelho. Deus chamou-nos para sermos praticantes da sua palavra e não termos medo. E se nesta geração eu não conseguir implantar no seu coração coragem, ousadia, audácia, se ainda cá estivermos, a geração seguinte será subserviente de Satanás. Porque ele, através do medo, da dúvida, e da mentira e do engano e da cegueira espiritual, ele vergará os pastores do futuro. E as igrejas serão centros de diversão, de entretenimento. Olha, vamos à igreja porque vai lá cantar o Piruças. Olha, vamos à igreja porque vão passar um filme. Olha, não sei o quê, é o domingo da pipoca, é o domingo da Coca-Cola. E não estás a rir porque há muitas igrejas que já estão assim. Ainda esta semana vi no Facebook, mais valia, eu digo, qualquer dia eu acabo com o Facebook. Um dos pastores que eu conheço, que eu até respeitava, todo orgulhoso porque mandou retirar as luzes da sala, que é para estar assim escura, que é para sobressair as luzes do palco, porque é a parte mais importante. E eu os meus dedos tremeram para escrever. E onde é que se lê a Bíblia? Uma igreja que eu visitei no Norte, as cadeiras tinham uma bolsa por trás. E eu, quando vi aquela bolsa, eu perguntei, isto é para quê? Para pôr Bíblias para quem não traz? Não, para pôr o binário. Portanto, saber as letras da música que eram projetadas na parede como as nossas, é mais importante do que pôr lá Bíblias aleatórias para quem não tem de ter Bíblia e acompanhar a reunião. Você está a entender como é que nós estamos hoje em dia? O pastor critica muito. Não, eu falo de factos. Falo a verdade. E as pessoas dizem que eu critico porque dói. Porque não gostam do confronto. Mas sabe uma coisa? A nós cabe-nos a isso. Questionar. A minha igreja é muito bonita. É sim, mas é muito escura, não percebo. Como é que as pessoas leem a Bíblia? Na livraria vende-se umas lanternas. Negócio. É verdade. Eu não vou dizer quem foi. Mas uma pessoa que eu conheço foi visitar uma certa seita. Já foi há uns anos. 2 anos, não mais. Esse pastor, coitado, tinha uma igreja na zona de Torres Vedras. Foi lá porque havia um café de pastores nesse dia. E então reparou que tinham retirado as máquinas de água antes da sala, como nós temos. E os assistentes estavam à porta das salas com garrafas de água à venda. Aos 2 e aos 5 euros cada garrafa de água. Porque era água ungida. É outra coisa. É outra luz.
água ungida. E a quem não comprava, havia irmãos espalhados na sala que abriam as garrafas. Ai, tão bom, tão fresquinho. E ele próprio via as pessoas com a boca seca, com os lábios gratados, sabes? Foi em pleno verão. Percebe o que eu estou a dizer? Não, é água ungida. Irmão, você não bebe outra água que não seja esta. Água ungida. Estão a perceber? Vocês percebem como é que se enganam as pessoas? Eu poderia continuar. Eu não quero é falar muito. Porque senão depois pensam que eu estou a dar recados. Mandar bocas. Que estou a julgar. Não quero. A única coisa que eu tenho falado estas semanas é abram os olhos. Abram os olhos. No domingo, quando eu estava a dar o chute no balde contra a idolatria, veja lá se o outro se calou. Só o Senhor é Deus. Diga comigo, só o Senhor é Deus. E Elias foi muito mais agressivo, que mandou o povo lançar a mão dos profetas. Eu não digo nada dessas coisas. Eu digo sempre, estão todos nas mãos de Deus. Nós não temos, por isso eu comecei logo a aula de escola bíblica a ensinar. Não temos que nos vingar, não temos que tomar o lugar de Deus. É Ele que opera, é Ele que faz. Porque se a pessoa se arrepender, ainda vai a tempo de travar. Ainda vai a tempo. Ainda vai a tempo. É preciso arrepender, mudar e assumir que errou. Porque há muitos que não assumem. Há muitos que depois mudam e dizem, eu sempre disse isto. Basta ir ver as publicações antigas do Facebook. Uma vergonha. Há um mês atrás eu fui com alguns aqui, fomos ver um suposto profeta, que Deus tenha misericórdia dele. A única coisa em que ele falou pela voz de Deus, porque foi mesmo Deus que falou, acertou na mousse. Você acha que aquela pessoa que ouviu mudou alguma coisa? Não. Sabe porquê? Não lhe agradou. Olha, tu que te intitulas apóstolo e que Deus não te chamou para isso, mas chamou-te para outra coisa, não sigas esse caminho. Ele rejeitou totalmente. Porquê? Porque não lhe agradou. Porque há aquela mania de que o apóstolo é o grau mais alto. Ainda ele não sabe que é o pai apóstolo, não é? E a mãe apóstola. Patriarca, tetrarca, que é o que o René Terranova agora é, vem agora a Portugal, veja só. O tetrarca. É. E vocês verem a cegueira espiritual. E depois tudo misturado, tudo. É Evangelho, Reino de Deus e festas judaicas. Mexe tudo muito bem. Mete óleo, mete azeite, mete água, sal, vinho. Uns coentros que é para dar sabor e sai uma salganhada. Tetrarca. Eu sou apenas um servo e quero ser apenas um servo. E não me importa ser apenas um servo. E não tenho problemas em ser o primeiro a chegar e o último a sair. Com testemunhas, muitos de vocês sabem que sou dos primeiros a chegar e o último a sair. E a minha mulher ao domingo espera por mim para almoçar comigo às 3 da tarde.
Porque eu não saio daqui sem falar com toda a gente. Nem pôr as contas em ordem, não é? Airinha? E horas que eu estou ao telemóvel, em mensagens, WhatsApp, Messenger, SMS, telefonemas. Sou apenas um servo. E assim serei até ao fim dos meus dias. Ou, querendo eu, que Jesus nos venha buscar. Porque eu gostava de não provar a morte, gostava de ser arrebatado com Jesus, juntamente consigo. Ao menos íamos todos magrinhos, bonitos e nus. Então, não é a Bíblia que diz que vamos ter um corpo novo? Então... Por isso, vamos nos encontrar com Jesus. Ai, meu Deus. O que é que eu quis com esta aula de escola bíblica? Dar-vos um alerta. Que não podemos andar ao zigue-zague. Porque vai haver um dia em que fazemos 2 zigues na vez de um zigue-zague e saímos fora. Ou 2 zagues. Dar-vos uma ligeira injeção de fé. Para não andarmos ao sabor das circunstâncias e andarmos ao sabor da palavra. Confiando em Deus de todo o coração. Confie nele. Igreja, confie nele. Ah, pastor, mas parece que está tudo a afunilar. Isto traz-me ansiedade. Calma, se lhe traz ansiedade é porque estamos quase a vencer. Satanás sabe o seu ponto fraco melhor do que você. Enquanto Deus sabe qual é a sua melhor qualidade, Satanás sabe qual é o seu maior ponto fraco. Estou prestes a largar mão disto. Não largue, não deslargue. Posso terminar com uma história? Posso ou não? Eu devia ter os meus 12 anos. Deixa-me cá ver. Sexto ano. Estava na escola preparatória da Galiza. Eu tinha um colega de escola que era o Sidónio, assim um bocado esgroviado. Mas era uma joia de miúdo. Gostava tanto de mim, vá-se lá saber porquê, mas no bom sentido, que chegava-me a trazer fruta. E pequeno almoço, trazia-me sandes de casa e tudo. Não vais comprar nada. Eu trouxe de casa. Uma coisa. O rapaz tinha mesmo muito boa vontade. O pai trabalhava num restaurante, então eles tinham bom fiambre, bom presunto, bom pão, tinham sempre de tudo de bom e do melhor. E um dia ele virou-se para mim e disse-me assim: epá, eu vou-te levar a casa. E eu disse-lhe: mas vais-me levar a casa como? Bicicleta. De bicicleta, está bem, pronto. Epá, mas disse-lhe aquele do: está bem, um dia. Um dia. Mas houve um dia que ele apareceu lá com a pasteleira dele. Quem é que sabe o que é uma bicicleta pasteleira? Quem é que não sabe o que é? É uma bicicleta grande, rodas grandes, que depois tem assim uns ferros atrás, na vez de guarda-lamas, onde há um cestinho à frente. As meninas eram cestinhos, os rapazes tinham aquela parte, onde nós nos sentávamos para ir com alguém. E era assim. E ele já tinha instalado uns suportes, como as motas, e que caíam. E então ele apareceu. Saímos das aulas. Não vais apanhar o teu carro. Vamos de bicicleta. E olha que eu nunca fui assim muito para o magrinho, mas ele insistia. E então eu sentei-me na pasteleira dele. Se que eu estou a ver. Ele em pé. E eu a dizer: ó Sidónio, espera, olha que se formos a pé vamos mais depressa. Não, deixa estar, eu consigo. Ele
ele queria ter aquele prazer, percebe? Então, e agora eu vou por onde? Porque ele morava a meio caminho. E eu disse-lhe assim, olha, por mim, vamos em direção à tua casa, depois eu digo qual é a rua que tu segues. Mas, por favor, não deixas a Rua das Bananas, que havia uma rua, que ainda hoje não sei o nome, mas tinha um armazém de alguém que vendia bananas, que fazia distribuição. E nós conhecíamos a rua como a Rua das Bananas. E aquilo era uma rua assim, ó. Ele não... Bruno, ele não se esforçava, mas a rua metia medo. Mas é que a rua metia mesmo medo. E eu... ainda íamos aí uns bons 200, 300 metros da rua e eu já ia a dizer, não deixas pela Rua das Bananas. Não deixas pela Rua das Bananas. Sidónia, estás a ver? Não, eu não deixo. Eu não vou por ali. Zunga, 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 zunga. Ele atravessa a estrada, simula que vai a virar e de repente vira para a Rua das Bananas. E então era eu a gritar, e era ele, não largues, não largues, não largues, porque eu ia agarrado ao selim. Olha, descemos aquela rua, a pasteleira, eu não sei. Eu já nem sabia o que havia de pensar. Que as rodas não saltem, que as rodas saltem, qualquer coisa para eu não descer àquela velocidade. E a rua terminava numa outra rua perpendicular muito estreitinha. E então, o que é que ele se lembra? Começa a descer, a chegar à direita, para fazer a curva à Fórmula 1. Jesus Cristo, à Fórmula 1, à motociclista. Esfolámos os dois o joelho. Fomos os dois com o joelho ao chão. Mas a bicicleta sempre... zanga. E eu assim, trava. E ele, não largues o selim, não largues. E ele a acelerar. Uns anos antes, aquela rua desaguava numa ponte que atravessava uma ribeira. E uns anos antes tinha havido as cheias de Cascais e a ribeira tinha estragado a ponte. A ponte estava uma coisinha assim de largura. Era o suficiente. Eu só me lembro de pararmos no fundo da minha rua com ele a dizer-me, eu tenho que parar. A minha força foi tanta que eu arranquei o selim. E aquilo só não estragou mais porque ele, com o peso dele, porque ele depois deixou de ir em pé. Começou a ir sentado a pedalar. Então punha o selim para baixo. E ele já não aguentava. Ele dizia, eu tenho que parar. E eu, parar. Quando ele para, e eu começo a ver o selim fazer assim. Jesus Cristo. Podia ter corrido muito mal. Sabe o que é que eu tenho para vos dizer? Sabe qual é a frase com que eu vou terminar esta aula? Não largue o selim! Não deslargue! Confie! Fique firme! Cerre os dentes! Porque a vitória é sua. Ai, mas está a demorar e agora houve aqui um contratempo e agora o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que Deus planeou e já delineou o que vai acontecer. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que não diz nada mesmo que a coisa? Eu não digo, eu não digo. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Então confie nele, de todo o seu coração. Confie nele, cerre os dentes, feche os seus olhos e você confie. Tenha fé. E vamos em frente. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar. Isto é só a primeira aula, temos mais duas. O que é que vocês pensam? E não agora chegar. Então, amanhã de manhã vamos acordar.
Olha, a Edinha já está a chorar. Com o fim da aula. Pai, nesta noite graças te damos por mais esta aula de escola bíblica. Porque só tu és Deus. Graças te damos pela fé implantada em cada coração, pela semente deixada. Porque eu sei, Senhor, que tu nos estás a fortalecer, nos estás a guarnecer, nos estás a restaurar, a redimir, fortalecer na força do teu poder, Senhor. E graças te damos por isso. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém.